Seja bem-vindo ao Paulo Figueiredo Show especial, na série de entrevistas que eu tenho feito com candidatos a prefeito das capitais do Brasil. Fiz alguns, já fizemos São Paulo, vamos tentar fazer Rio de Janeiro também, e agora hoje eu vou fazer Fortaleza, com um candidato muito especial, um amigo, uma pessoa muito querida, que eu tive o privilégio de conhecer na política, que é o senador Girão. Eu vou trazer o senador Girão. Antes, eu só peço a você que crave o seu dedo no like, porque é sempre difícil conseguir engajamento com a quantidade gigantesca de bloqueio que a gente vem sofrendo. Então, peço a você, crava o dedo no like, manda o programa para os amigos, manda o programa para os inimigos, porque esse aqui é o Paulo Figueiredo Show. Figueiredo, Figueiredo. Figueiredo, Figueiredo. E eu já volto aqui com o senador Girão, mas antes eu quero fazer um convite a você que está me assistindo. Lembrem-se, toda a sua liberdade de assistir entrevistas como essa pode cair a qualquer momento. A única alternativa que você tem para garantir que você nunca vai ser censurado é a VPN. E o Alexandre sabe disso. E é por isso que ele fica prometendo multas inaplicáveis, é por isso que ele fica apavorado com a utilização de VPN. Mas nem os chineses conseguiram impedir que a sua população acesse a VPN. O que é VPN? É um aplicativo que você vai instalar no seu celular ou que você vai botar no seu computador e você vai passar a acessar ele em vez de acessar a internet. E aí ele acessa todos os sites da internet com anonimato, sem você saber que é você, com privacidade. É uma palavra melhor do que o anonimato. Então você volta a assistir todos os conteúdos bloqueados do Paulo, do Constantino, do Monark, da Ludmilla, de quem quer que seja, acessa todas as redes que ele baniu, o X, o YouTube, o Rumble, todas elas você consegue continuar acessando. E eu tenho feito campanha intensa para que você utilize VPN. Então, eu peço a você que use o link que está aqui na descrição, porque o VPN que eu recomendo é o Proton VPN. Eles são disparado o VPN mais confiável, fácil de usar, e tem inclusive uma versão gratuita que você pode utilizar. Tem uma versão que o plano anual custa $4,99 por mês, mas tem também uma versão gratuita, que não é tão boa, naturalmente, quanto a versão paga, mas já te dá liberdade, já garante que você pode continuar acessando. Então, se estiver duro, baixa a versão gratuita mesmo assim. Faço sempre essa questão. Mais importante do que o patrocínio para o canal é que você se liberte. Porque se você estiver liberto, o poder do ditador vai embora automaticamente. Você tem o poder de acabar com a censura do Alexandre de Moraes. Pelo menos para você. E eu vou fazer... Essa entrevista é uma entrevista muito especial, porque se trata de alguém que eu conheci na política e... a política às vezes me dá a oportunidade de conhecer pessoas absolutamente desprezíveis, mas em casos extremamente raros me faz conhecer pessoas incríveis, pessoas absolutamente fascinantes. Uma dessas pessoas que eu tenho tido o privilégio de conviver a ponto de chamar de amigo, e que eu sei que ele vai sair da política mais cedo ou mais tarde, não vai aguentar isso, e a gente vai continuar, se Deus quiser, sendo amigo pelo restante dos nossos anos, é o senador Eduardo Girão, que eu recebo hoje aqui no Paulo Figueiredo Show para falar sobre vários assuntos, o clima que a gente está vivendo no Brasil, a saga que ele viveu e que ele tem vivido dentro da política e o novo projeto que ele tem para a Prefeitura de Fortaleza. Senador Girão, que bom que você está aqui nos Estados Unidos de novo comigo. Obrigado por ter separado um tempinho para a gente ter esse bate-papo aqui. Eu que agradeço, Paulo. Eu quero dizer assim que é uma alegria estar participando aqui do Paulo Figueiredo Show, né? Assim, eu que acompanho sempre que posso, né? Já nem me que chama seja... até atenção quando eu falo palavrão. Nem que nem ele assim... me manda uma mensagem. Ele manda uma mensagem. Pô, não fala assim, Paulo. Puxa minha orelha. Mas é o seguinte, nós estamos vivendo um momento assim, que nada é por acaso da vida, né, da gente. É um momento muito especial, um momento que muitas pessoas estão preocupadas, e com razão, é legítimo, mas eu procuro olhar aquela coisa do copo meio vazio e meio cheio, eu procuro olhar com muita esperança, né, muita fé de que nós estamos no caminho certo, né? Que as coisas estão... O céu está começando a se abrir, o sol
começa a aparecer a frestinha dele, o vento mudando. Acredito, Paulo, que você é um grande responsável por isso, porque a ajuda precisou vir de fora, né? Nas suas articulações nos Estados Unidos, com jornalistas, com congressistas, abrindo a porta, inclusive, para nós, né? Para senadores e deputados que viemos em comitivas aqui, na OEA, no Escritório do Brasil da ONU, no gabinete de congressistas americanos, e os frutos começam a aparecer. Porque eu acho que mundialmente o cidadão já começa a olhar para o Brasil, o cidadão do mundo, vendo que não existe democracia no Brasil, que é a democracia relativa, pura e simples, que o presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, disse. Então, estamos sob uma ditadura da toga. E o Senado nunca esteve tão em evidência, e olha só a coincidência. Tu acha que é coincidência? Para mim é Jesuscidência. Você ter nos 200 anos da casa toda essa efervescência. O bicentenário, 2024 é o bicentenário. Então, eu acredito que o Senado começa a dar sinais de que vai se levantar, ajudado pela população brasileira, né, que tem se mobilizado, só o abaixo-assinado aí, já chegando perto de 1,5 milhão de brasileiros do impeachment de Moraes, que a gente, no dia 9 de setembro, né, estamos dando entrada na presidência. Que as pessoas saibam, a gente está fazendo essa entrevista no dia 6 de setembro, ou seja, na véspera das manifestações. O senador Girão veio aos Estados Unidos encontrar a deputada Maria Salazar, num evento que eu ajudei a organizar, e eu roubei ele aqui, ele fez uma viagem heróica, assim, muito bacana, um bate e volta, chegou ontem e já está indo embora hoje para estar no Brasil no dia 7 de setembro. Então nós estamos gravando essa entrevista às vésperas, ansiosos para ver se vocês foram às ruas no 7 de setembro, e às vésperas também do dia 9 do protocolo o impeachment, né, o maior pedido de impeachment que vocês já fizeram até hoje. Então, só para situar a nossa audiência. Então a gente já percebe o Senado se movimentando, né, um incômodo de parlamentares que até então faziam de conta que nada estava acontecendo. Você vê que, não sei quanto é que está o placar hoje, dá uma checada aí, mas enquanto a gente está gravando aqui, eu acabei de checar, nós temos 30 senadores da República já se manifestando a favor do impeachment. Esse número, até ontem de manhã, eram 23. Então, subiu para 30. Por quê? Porque você está se mobilizando de forma ordeira, respeitosa, educada, cobrando o seu senador a posição dele. Então, a gente percebe no plenário do Senado, e a gente viu manifestações muito fortes, como o senador Carlos Portinho, da tua terra, sim, do Rio de Janeiro, que, de forma assim, muito firme, colocou tete a tete com o presidente do Senado sobre o aval dele ao que o Alexandre de Moraes está fazendo, porque ele só está fazendo isso porque tem a cobertura, o apoio dos outros ministros do Supremo e também do Senado Federal, que está omisso, né? A casa, a instituição. Então eu acredito que não vai ter como segurar, não existe mais clima dentro do Senado para outra pauta, né? A gente percebe assim que chegou a hora da verdade para a Casa Revisora da República e que a população continue próximo, continue com resiliência. Isso é muito importante, né? Porque a gente está dando passos que você pode não estar percebendo que tá funcionando, mas está. Aqui nos Estados Unidos, a gente, na conversa que nós tivemos ontem, inclusive com a deputada, que foi aquela que ficou famosa no Brasil, né, e no mundo, que levantou a foto do ministro Alexandre de Moraes durante uma audiência pública no Congresso americano. Eu estava lá com outros parlamentares, e ela mesmo fez questionamentos, e eu acredito que nós teremos boas notícias em breve, a partir do agravamento da situação no Brasil, porque ninguém imaginava nunca que a gente fosse aí estar no rol de Turcomenistão, de China, de Coreia do Norte, Irã, de Venezuela, com relação ao banimento do X. Você pegar, Paulo,
22 milhões de brasileiros. Deixar órfão, privar de usar uma rede social que muitos ganhavam um dinheirinho ali, faziam uma renda extra, vendendo seus produtos, se comunicando, pegando informações. É uma rede mundial. O mercado financeiro inteiro funciona na base do X. Toda a imprensa funciona na base do X, tanto que aconteceu imediatamente dos correspondentes internacionais passarem a postar no X, no lugar das redações do Globo, da Folha, etc. Todos continuaram postando através dos seus, abre aspas, correspondentes internacionais, de tão importante que era a rede que o Alexandre tinha, a única rede que o Alexandre tinha para se comunicar. O Alexandre hoje, se quiser fazer um post numa rede social, ele não tem mais, né? Pois é, então isso eu acho que foi o ápice do vilipêndio, né? Que não é não, tá? É uma sucessão de arbítrios que a gente está tendo, desde a morte de um brasileiro, sob a tutela do Estado, do Clériston Pereira da Silva, que às vezes a gente vê no corredor as filhas dele adolescentes, e a mãe e a esposa, cara, é um negócio de partir o coração. E nós temos milhares de presos políticos no Brasil, que agora os parlamentares americanos e a imprensa está entendendo que existe preso político em pleno século XXI no Brasil. Né? Então, assim, eu vejo com muita esperança tudo isso. O caso do Felipe Martins também gerou muito. O caso do Felipe Martins, que a gente, semana passada, né, nós aprovamos um requerimento para ele ser ouvido no Senado. Imagina. E você imagina. Que o Alexandre vai proibir? E aí os repórteres vieram me perguntar: o senhor aprovou isso aqui? E será que o Alexandre... Você quer que eu responda uma pergunta? Será que ele vai permitir? Que loucura. Ele perguntar isso para mim? Para um senador da República. Não, para você ver como tá. E você tem que pensar numa resposta. Né? Então, assim, inclusive é importante, viu, Paulo? Esse requerimento da ida do... Já tem data? Aí é que eu quero falar aqui para a gente ficar na mesma página, porque vamos precisar do povo brasileiro, sempre. Foi aprovado na Comissão de Direito Digital, aquela que você participou, né? Para a gente ver negócio de algoritmo, de censura. Que acabou comprovado agora nessa reportagem do Glenn Greenwald, da última da Vaza Toga, comprovada que as redes sociais, a tese que eu apresentei lá. Você apresentou lá. Que, óbvio, eu tinha algumas boas informações para apresentar a tese, eu não tirei da minha cabeça, mas de que as redes sociais têm um acordo secreto paralegal, eu vou usar o termo correto, clandestino, com o Alexandre de Moraes para censurar conteúdo fingindo que são políticas deles. Isso ficou comprovado pela Vaza Toga com os diálogos lá do... E o Twitter File já tinha dado, né, esse spoiler. Porque já tinha acontecido nos Estados Unidos. Aí a gente olhou e falou, pô, isso tá estranho no Brasil. Né? E ninguém sabia que existia um acordo clandestino. Então, você tem o seu conteúdo removido e você não tem a quem recorrer. Não. Porque você não sabe que foi por uma ordem judicial, porque não foi uma ordem, foi um pedido judicial. E você não tem como entrar na justiça para reverter. Não. Porque para você sofreu a perda da plataforma pela violação dos termos de serviço. O que aí entra a loucura maior. Então, você pode recorrer à justiça comum, a primeira instância, muitas vezes ganha, e aí o Alexandre puxa o seu processo para dentro dele, e aí você reverte a sua decisão. Você, assim, referenda o que foi combinado com as plataformas. Uma clandestina, tudo clandestinamente. É isso mesmo. Você estava falando, desculpa, do Felipe Martins. Então nós aprovamos, justamente naquela comissão que você antecipou tudo isso, nós aprovamos a ida do Felipe Martins ao Senado Federal e também aprovamos, olha o detalhe, já faz mais tempo esse outro. Esse outro já tem quase um mês, que a gente aprovou a ida do Tagliaferro, do perito, né, do TSE, perito criminal do TSE, que depois fez uma revelação à Revista Oeste e tal, né, e que a gente está tendo acesso a esses 6 megas aí, né, 6 gigas, justamente com relação aos ritos completamente abusivos. Nós aprovamos, mas o presidente da comissão, né, que é o senador Eduardo Gomes, do PL... Muito corajoso ele tem sido, hein? Precisa marcar. Mas ele tem sido corajoso. Mas depois daquela audiência, parece que incomodou. E não está sendo mais marcado. A gente já conseguiu aprovar ainda, mas não está sendo marcado. Então a gente precisa ouvir
essas pessoas para trazer. Ah, mas o Alexandre de Moraes foi chamado, não pode ir. O que é isso? Ele não vai. Porque ele foi chamado, eu chamei. Correto, fez bem. Ele não vai. Mesma Entendeu? coisa que o Chris Smith falou, não, o cara pode responder. Tem o direito de apresentar a versão dele. Exatamente. Então, eu acredito que o Felipe Martins precisa ir ao Senado, foi aprovado, assim como o Tagliaferro também, para efetivamente a gente buscar a verdade, porque essa podridão está saindo e está fedendo. Né? O cheiro é o pus, é aquela cor do pus que está no braço e precisa, para curar, sair todo. Né? Então, eu acho que esse momento é um momento de limpeza do Brasil, nesse momento de sombra, de treva, a gente está vendo a luz chegar. É muito interessante o que você falou, Girão, porque você é senador há 6 anos, né? Quase 6 anos. Quase 6 anos. Né? Assumiu em janeiro de 2019. Então, 5 anos e meio, aí, quase 6 anos. E você viu o clima no Senado, você viu os abusos quase que começarem, né? Porque foi 2019 que foi aberto o inquérito das fake news. Você viu o auge dos abusos acontecendo. E agora você está vendo um momento diferente do Senado, né? Você viu um momento de acovardamento muito forte, muito grande. Acovardamento, acho que essa é uma palavra. E agora você está vendo talvez uma outra postura onde pessoas têm acordado. Você deu o exemplo do senador Portinho. Eu conheci o senador Portinho numa visita dele aqui nos Estados Unidos, que você estava, quando a gente foi na ONU. Você estava junto? Estava. A gente foi na ONU protocolar lá o pedido de violações, e foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o senador Portinho. Eu gostei muito da conversa com ele, mas eu acho que estou vendo na trajetória dele um aumento da revolta, ao ponto de que ele foi muito duro nas últimas colocações dele contra o Pacheco. Foram 2 discursos, depois eu fui ver o segundo discurso que você mencionou, muito duro, olhando na cara dele. Foi. E assim, no limite da falta de decoro, vou chamar assim. Ele é carioca, eu já falei isso pra você, carioca fala porra como se fosse vírgula, então pra carioca não é palavrão. Mas ele foi ali, estava muito duro, e eu acho que é até um exemplo do senador Portinho, que não é um senador vou chamar aqui de extrema direita, né? Ele é um cara tranquilo, muito tranquilo, muito moderado, e que está num ponto de revolta absoluta, inclusive com o Pacheco. Eu queria que você falasse um pouco para mim dessa mudança entre como que começou, como é que era o clima quando você entrou, o que aconteceu no meio do caminho e como é que está agora? Olha, veja bem, nós chegamos em 2019 ali com vários senadores vindo das ruas. Isso é fundamental, né? E o que nós vamos vivenciar agora em 2026. Mais até se deixarem? Mais até. Então, assim, o que é que eu percebo? Para mim e para esses colegas que chegaram ali, inspirados pela Lava Jato, por exemplo, né, com aquela inspiração de que a justiça tinha que ser para todos e que tinha mais gente para ser presa, né? Com aquele sentimento que tomando conta do Brasil nas ruas. Que interessante. Foi uma reversão de expectativa brutal, porque a gente não imaginava que o sistema ia reagir ao ponto de, por exemplo, soltar o Lula para ser candidato a presidente. Então ali era fato já consumado, já resolvido, vamos para frente. Interessante, né? Sérgio Moro, ministro da Justiça, Bolsonaro, Lava Jato consagrada, a Globo batendo no PT. Exatamente. Então, ali começou a tomar um sentimento de frustração muito grande, né? Porque a gente foi com outra intenção de dar sequência ao sentimento da população e viu o sistema reagir de uma forma absurda, e muitos dos colegas que chegaram ali naquela grande renovação que teve no Senado começou, não, rapaz, não adianta bater muito porque vou ficar isolado aqui, e aí começa, é como diziam muitos senadores que chamam o Senado de céu, né? No histórico, né? O Virgílio Távora, que foi governador do Ceará, ele dizia, o Senado é como se é o céu. Ele foi senador, aí disse, mas céu, por que céu? É melhor ainda, porque você não precisa morrer para estar lá. De tanta mordomia que, rapaz, um senador, é importante que as pessoas saibam, tem direito a destinar
70 milhões de reais por ano de emendas parlamentares. Manda para onde ele quiser, para projetos. Agora, e muitas vezes a gente sabe dos escândalos que acontecem com isso, né? Volta uma parte, é para projeto só político, o cara bota para o curral dele, para se perpetuar no poder. O senador tem direito. Carro com motorista, apartamento funcional, 5 quartos. O cara tem direito a plano de saúde vitalício. Caramba. Os maiores hospitais do mundo, vai lá, o Senado paga. Para ele e para a família. Para sempre? Para sempre. Que incrível. Não, se eu for te dizer aqui, 150 e tantos mil, por aí, para você contratar todo mês quem você quiser, sua equipe, verba de gabinete, não sei o quê. Então aquilo ali é muito sedutor, né? Por isso que o cara entra lá e depois que era a favor, contra a reeleição, o cara já começa a pensar 2 vezes, já começa a ter se embebeda, né, do poder. Então a questão do desprendimento é algo na política muito importante e não é fácil esse desapego. Muitos colegas com receio de perder isso, de ficarem mal com os colegas, acabaram não batendo de frente com o sistema mais. Chegaram com aquele espírito e disseram, rapaz, não, isso aqui... Porque eu estou falando dos 70 milhões de emenda fora do orçamento secreto, tá? Porque quem faz o jogo do governo, né, em votações, tem 40, 50 milhões extra. Né? Isso aí em votações importantes. Então, é muito importante que a gente perceba a situação. Muitos foram saindo do jogo. Você vê que chegaram lá falando de lava-toga, vamos, assinatura e não sei o que e tal, depois esqueceram esse assunto. Não se toca mais nesse assunto, né? Mudaram de lado. E agora, nesse momento, eu percebo que, pela pressão da sociedade, né, e chegando o período da reeleição deles, muitos já estão querendo voltar para o jogo, mas a gente não pode esquecer esse período que aconteceu. Olha, Paulo, nós estamos aqui num programa de repercussão. Eu confesso que fiquei muito frustrado também porque a gente teve a bola na marca do pênalti para fazer a CPI da lava-toga. Naquele momento. Certo. No começo de 2019. Certo. Todo mundo chegando lá com aquela energia, com aquela coisa. E ali eu acho que a gente perdeu uma grande oportunidade. O presidente Bolsonaro tem um respeito, né? Acredito que acertou mais do que errou. Fez mudanças importantes. Tem um grande legado que é trazer as pessoas para gostarem de política, de se posicionarem sobre assuntos. Ele tem esse legado, que a gente tem uma gratidão histórica, eterna nesse aspecto, mas cometeu alguns erros ali que foram capitais, como, por exemplo, não levar adiante uma CPI da lava-toga, onde o seu próprio governo não quis. Certo? Seja por acordo com o ministro do STF, mas o fato é que o governo articulou para senadores retirarem a assinatura da CPI. E nós estamos vendo o que está acontecendo. Né? E isso, eu acredito que é um peso que nós temos que reverter agora, né? Precisamos passar por tudo isso para tentar tirar o país dessa ditadura. E você acha que o clima agora está de fato diferente? Eu acho que está, graças à população chegando junto. Isso é interessante, porque a população, muitas vezes, tem a impressão de que os senadores estão, desculpa o bom português, cagando para o povo. A população, muita gente parou de ir para as ruas, e eu acho que agora a gente está vendo uma retomada, mas muita gente desistiu porque falou assim, cara, a gente grita, a gente xinga no Twitter, a gente vai e não tem efeito nenhum. Eu queria te perguntar, tem efeito, Gerão? Porque ao mesmo tempo eu escuto, não quero nem entrar nas questões pessoais aqui, mas o próprio Rodrigo Pacheco está passando por problemas familiares, pelo que eu escuto aí, e a gente nunca sabe quando que o peso é da esposa não aguentar mais ser na rua e ser olhada feia, e ser destratada pela população, e ter vergonha de andar junto com os caras. Esse peso da resposta popular, vocês senadores, você é um cara diferente, a gente já vai falar sobre isso, mas os senadores sentem
a população? Ou estão encastelados, não estão nem aí? Sentem ainda mais no período próximo à eleição. Tá? Então, por exemplo, matérias importantes que estão querendo liberar bingo e cassino aí, né? Já tem essa tragédia, a gente vai conversar, tem uma tragédia social muito grande acontecendo e eles querem liberar isso, a gente sabe por quê. Porque isso escancara a porta da lavagem de dinheiro, corrupção. O que é que fizeram? Deixaram para depois das eleições. Depois. Claro, porque eles apoiam o candidato a prefeito, claro. Eles apoiam vereadores, então como é que vai ficar? E à medida que nós vamos chegando à renovação de 2/3 do Senado Federal, que é 2026, que aí eu acho, eu acredito, nós estamos vivendo um momento chave, né? É agora ou nunca, a questão do impeachment. Mas eu acredito que a data limite do Brasil, a data limite de a gente conseguir salvar o Brasil de uma ditadura consolidada e de um caminho de Venezuela é 2026. Eu tenho medo porque eles sabem disso e eu não tenho confiança na integridade do nosso sistema eleitoral. Então... Esse é outro capítulo. Não é que eu estou dizendo que vai haver fraude ou que houve fraude. Eu estou dizendo que eu sou cuidadoso com as minhas palavras no sentido de ser preciso. Eu não tenho confiança na integridade do sistema eleitoral. E acho que eles, sabendo que 2026 pode ser uma virada de chave brutal, e não digo só, quando eu falo sistema eleitoral, eu não me refiro só à apuração das urnas. Eu quero dizer de casos, por exemplo, como você tem o senador Jorge Seif, muito querido, que está com a espada na cabeça de se tornar inelegível o tempo inteiro e acabou sendo parcialmente neutralizado, graças a um processo do TSE. E assim como eles, tem aquela AGE gigantesca, com tantos deputados, senadores. Então, a integridade do sistema eleitoral, ela vai além das urnas. Ela inclui a condução do processo, ou tantos outros senadores. A gente só tem, por exemplo, o bosta lá do seu colega Sérgio Moro no Senado, porque o Paulo Martins não teve o engajamento nas redes sociais suficiente para fazer a campanha com a força que ele poderia ter. Porque você tem censura dos influenciadores de direita. Eu, por exemplo, tive muito minha voz censurada. Se tivesse todo mundo falando com liberdade e condição iguais, será que o Paulo Martins não seria senador? Não foi por muito pouco. Será que se a gente pudesse ter chamado a atenção nos institutos de pesquisa vendidos, será que não seria diferente? E a gente está vendo o filme acontecer agora. Quando eles tiram o X, nas vésperas da eleição. Que era por onde a direita falava. E é onde a direita falava, porque não tem filtro. Exato. Não tem algoritmo ali para bloquear conservador e de direita. E um detalhe. Por isso que eu falo, integridade do sistema eleitoral é mais do que apenas as urnas. E eu vou além sobre essa questão, pegando aqui esse roteiro, para as pessoas entenderem. Quando eu digo que é autoproteção, né, os ministros do Supremo são criticados, e eles sabem que ali, no X, as hashtags que mais davam, estavam lá no trend, era o quê? Impeachment, lava-toga. Então, é uma autoproteção ali para se proteger de crítica dos poderosos. Mas eu vejo, Paulo. Eu queria voltar só para a questão dos seus senadores sentem. Como que sentem? Sente. Pacheco sente? Sente, está sentindo. Pacheco não sente, pô. Não, mas agora eu acredito que quando vem a pressão externa, tá? Quando vem uma coisa articulada como está sendo feito, com pedido de impeachment 1,5 milhão aí, com a questão das ruas cheias, chegando o período eleitoral dos senadores, eu acredito que não tem como segurar. Porque o Pacheco não tem mais caminho eleitoral. Não tem caminho eleitoral, e o próximo presidente que ele está trabalhando é o Davi Alcolumbre. Aí é o seguinte, há um descasamento entre os acordos que vocês fazem e o que a população, vocês que eu digo, senadores, etc., e deputados, e o que a população vota. Você pega o seguinte, quem é? O Rodrigo Pacheco jamais. Rodrigo Pacheco foi eleito senador porque a população não queria de jeito nenhum a Dilma. Eu me atrevo a dizer que hoje o Rodrigo Pacheco é muito mais odiado do que a Dilma. Que se a Dilma disputasse com o Rodrigo Pacheco, a Dilma ganhava. Por mais desprezo que a população de Minas Gerais tenha pela Dilma, o desprezo ao Rodrigo Pacheco é maior. Me atreveria a dizer isso. O que é um espetáculo. Parabéns ter conseguido fazer isso em 6 anos, menos de 6 anos, não é pouca coisa, se tornar mais odiado que Dilma Rousseff. Que quebrou o Brasil, né? Mas
eu digo o seguinte, vocês fazem acordos lá internos, agora quem, pô, o Davi Alcolumbre, quem é Davi Alcolumbre na política brasileira? Absolutamente desprezível, até na Câmara, quem é o Arthur Lira? Quantos votos tem o Arthur Lira? Qual a expressão política do Arthur Lira? Agora, a discussão é quem do Republicanos, qual político mais insignificante do Republicanos vai ser o presidente da Câmara. Então, uma coisa são essas sucessões internas que vocês acordam, a outra coisa é quando a população vai para as urnas e elege os seus representantes. Né? Normalmente, o presidente dos poderes, né, das casas, é um cara que tem capacidade de conversar com todo mundo e fazer andar os interesses de todo mundo. Então, ele dificilmente é uma pessoa de posição firme, é um cara de fibra, é um cara forte. Difícil. Normalmente é um cara meio vaselino. O Pacheco conseguiu, e eu fico preocupado que o Davi Alcolumbre, que a gente já viu esse filme também, certo. Não podemos repetir. Davi Alcolumbre, podemos repetir. Mas você acha que tem chance de não ser o Davi Alcolumbre? Tem, claro, tem. E a mobilização. Embora que o voto seja secreto, você sabe que o voto, diferente de impeachment de ministro... Impeachment é aberto. O impeachment é aberto. Sim. Mas você sabe que o voto de presidente da casa é fechado, é secreto. Sim. Eu sempre abri. Muitos colegas estão abrindo. Né? Por que todo mundo não abre? Por que a população não começa esse movimento para abrir o voto? Então, eu acredito que a gente possa reverter essa tragédia que seria para o Brasil de Davi Alcolumbre voltar à presidência do Senado. O que é interessante, né? Porque a eleição do Alcolumbre é em março. Março? Não, é em fevereiro, 1º de fevereiro. Perdão, fevereiro. Fevereiro, e é no ano anterior à eleição para o Senado. Então, já é aquela época que as pessoas precisam prestar um pouco mais de conta. Um pouco mais de conta, você tem a leitura correta. Agora, qual é a preocupação? O Pacheco, quem foi que colocou o Pacheco lá? O Pacheco conseguiu... teve apoio do Bolsonaro. Pois é, o Pacheco, é aí que está o detalhe. E as pessoas estão começando... E o Alcolumbre talvez tenha também e o Alcolumbre, pois é, exatamente. Exatamente. Olha, eu sei que isso é um assunto para daqui a alguns meses, mas está chegando a hora. Tá. A gente não pode conseguir... PT e PL se juntaram para fazer o Pacheco. A gente não pode esquecer disso. O que eu acho que a gente precisa, Paulo, nesse momento, é reequilíbrio entre os poderes da República. Porque o Senado, ele está desmoralizado. Um dos argumentos que o presidente fala lá é dizer, rapaz, mas se colocar o pedido de impeachment, a gente vê na reunião de líderes, se colocar o pedido de impeachment, vai perder. Que perca! Mas que se possa colocar digital cada um de como votou, porque eu acho que vai ser diferente. O meu sentimento é de um sentimento de pressão, é aberto. E outra coisa... mas se perder, fica definido. E se ganhar? Exato. Porque tem gente que diz o seguinte, se ganhar o Lula vai indicar, viu? Se ganhar o Lula vai indicar o próximo ministro do Supremo, e daí? Tira de novo. E o próximo que entrar vai entrar sabendo que pode sair. Sabendo pela primeira vez. Pronto, agora você falou. E o efeito demonstração para os outros que estão? Claro. É pedagógico. Em inglês tem uma palavra para isso, que é o tal do accountability, que é você sofrer as consequências do que você faz. É o accountability, é você sofrer as contas do que você faz, você pagar o preço do que você faz. E hoje o grande problema é que não houve accountability para nenhum dos abusos do Alexandre. E sem dúvida nenhuma, esse é o mais grave que existe. Eu acho que chegou, Paulo, e eu estou aqui falando com cidadão de bem. Chegou a hora das pessoas de bem se posicionarem. Não tem esse negócio de, não, mas é aquela coisa do Martin Luther King. Sua própria vida, nem cuidar dos seus interesses próprios. Uhum. Porque a gente precisa, por exemplo, qual é a pauta do 7 de setembro? É Alexandre de Moraes, não tem que ficar com firula, democracia, liberdade. A gente tem que ter uma coisa direta. Exato. E aí, o que é que eu vejo? É hora dos jornalistas, independente da sua motivação ideológica, da sua crença, se posicionar. E a gente está vendo aí o show que está dando. O Glenn, né? O Schallenberger, tantos outros. Dois de esquerda. Dois de esquerda. Inclusive Rapaz, o Merval Pereira fez uma coluna no Globo na quinta-feira ou na quarta-feira que eu fiquei impressionado. Merval Pereira. Merval é um dos membros do conselho editorial do Globo, um dos caras mais influentes no jornalismo da Globo, se posicionando claramente contra o Alexandre de Moraes. Então o que é que a gente precisa? Que essas pessoas de bem, que estão em todo lugar, tá? Em todo lugar, em todas as instituições tem pessoas de bem, até no STF. Claro. Cadê as pessoas de bem para se posicionarem?
para ir contra a maré e dizer, não, isso aqui está errado, isso aqui não está respeitando a Constituição do país. Isso vale para alguém que é empreendedor, que chega e coloca para a sua equipe, coloca no jornal do condomínio, coloca nos grupos. É hora das pessoas se posicionar sem medo, entendeu? É isso que a gente precisa no país e eu tô vendo um levante, viu? Eu tô percebendo um levante, porque é o seguinte, não é pra gente não, a gente vai embora, a gente vai embora daqui a pouco tempo, passa rápido a vida da gente. Sim. Mas é pros filhos, pros netos, pras futuras gerações que estão ameaçadas com essa... e eu quero falar sobre isso, Ginão, eu quero falar um pouco sobre essa sua saga. Antes eu quero que você que está em casa, escute o que o senador Girão está falando. Você em casa pode ter um efeito de participação. Isso pode acontecer de diversas formas. A sua ida nas ruas é importante, a sua pressão nas redes sociais é importante, a sua pressão nas pessoas do seu entorno, que muitas vezes fazem parte do regime, é importante. Mas você também pode tomar ações cívicas, como, por exemplo, baixar um VPN, como eu recomendei no início do programa, ou apoiar iniciativas de jornalismo independente. Eu sempre falo, nós temos milhões e milhões de brasileiros. Eu sempre recomendo que os brasileiros escolham 2 criadores de conteúdo independentes para apoiar eles, pessoas que não estão na mão da grande mídia. Você pode fazer isso, por exemplo, apoiando o Fio Diário e a Revista Oeste. Você pode apoiar o Rodrigo Constantino e o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos e o Monark. Não importa, escolha 2 que você queira apoiar. Se você acha que eu sou um desses, se você quiser me eleger como um desses que você pode apoiar, você pode entrar no link aqui da descrição e com um pouco mais de $5 por mês, uma quantia bastante baixa, um lanche no McDonald's, você se torna um dos meus apoiadores. Eu preciso de milhares e milhares de apoiadores para continuar fazendo o que eu estou fazendo. Então, você, com isso, eu não tenho muito a te oferecer, exceto o meu trabalho e conteúdo exclusivo, desconto nos meus cursos e aí por diante. Ou se você está numa situação financeira um pouco melhor, se você é um desses empresários que o Girão falou, se você é uma pessoa que está bem financeiramente e está com carro importado, está viajando, etc., Deus te abençoe. Nosso Deus é um Deus de prosperidade, então Deus continue te abençoando. Mas veja a possibilidade de você se tornar um dos meus patronos Gold. Você contribui com $500 por ano ou $50 por mês e a gente passa a ter uma relação um pouco mais direta. Você faz parte do nosso grupo de WhatsApp exclusivo para patrono, que tem pessoas que pensam da mesma forma que você, porque estão me apoiando, são pessoas que divergem, têm discussões inteligentes, mas são bem-sucedidas porque tem uma quantia representativa para colocar para os valores do Brasil e são preocupadas com política e com o Brasil o suficiente para destinarem o recurso para esse tipo de coisa em vez de gastarem com alguma besteira. Então esse é o tipo de pessoas que você quer estar junto. E aí você vai interagir com elas no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem nossa reunião, brinco aqui, chamar de Zoom, é no Google Meet, mas é uma reunião de Zoom que a gente faz todo mês. Tem o nosso encontro de patronos que vai acontecer aqui em Orlando em fevereiro. Então, e você ganha acesso ao meu e-mail, uma forma da gente interagir. Você não vai contribuir só com recursos, mas contribuir também com pautas, com ideias. Muitas das perguntas que eu abordo nos meus programas, inclusive aqui, vêm dos meus patronos. Então, clica no link da descrição, você tem as 2 opções para apoiar o meu trabalho. Girão, eu queria falar com você sobre um pouco dessa tua saga, porque teu histórico não é de político, você é um cara que tem uma trajetória bacana. Eu queria que você falasse dessa tua trajetória, como é que você acabou chegando na política. É interessante porque passa por Estados Unidos, passa por clube de futebol, passa por vida empresarial e passa por ativismo, né, por pautas muito, muito caras para a sociedade brasileira, inclusive talvez um dos maiores ativistas pró-vida que a gente tenha no Brasil. A gente esteve junto, você me convidou, e a gente esteve junto, por exemplo, na Marcha para a Vida em Washington, e você me falou que já vai a, sei lá, 200 anos desde da primeira Marcha para a Vida, quase. Então, me conta um pouco da tua trajetória, Girão. Paulo, é assim, é aquela coisa de... Eu nunca me planejei estar na política partidária, né? Pelo contrário, eu tinha os 2 pés atrás com relação a isso. Primeiro, os escândalos de política, que eu acho que esse é o sentimento da maioria das pessoas. Ih, política não é coisa pra mim. Política não atrai pessoas de bem. Política é coisa não é pra mim, não é pra cidadão. Outra coisa, tímido. Sempre fui uma pessoa muito tímida.
Então, pelas causas que depois que eu tive síndrome do pânico, eu acho que foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu venho do empreendedorismo, meu pai me deu a oportunidade para, desde cedo, ajudar nas empresas. Girãozão. No Girãozão, Tá aqui Francisco Colodomir. E eu sempre tive essa oportunidade, esse apoio, e comecei a trabalhar entregando, na época era Telex, não é do teu tempo, não. As pessoas não sabem, olha aqui pra mim. O Girão, eu brinco com ele que ele é meio esquerdinha. O pai dele que é, pô, direita raiz. Brincadeira. Mas o pai do Girão é mais direita que o Girão. O teu pai, eu conheci seu pai porque você um dia pediu pra gente marcar um almoço, porque ele viu o Paulo Figueiredo no show, acompanhava o Paulo Figueiredo no show e queria me conhecer, lembra disso? Verdade. Lembra? E aí, o que é que agora você esquerdinha, você pegou eu pesado comigo, pelo amor de Deus, pô, olha aí. Eu sou um provocador. Aí, inclusive a gente pode entrar nesse tema que nós temos uma divergência. Isso, a gente tem dois temas que temos divergência, eu quero, que é esse os jogos, eu quero entrar nos dois. Perfeito. Então, deixa eu colocar. A vida me levou, assim, as oportunidades da vida. Meu pai tinha empresa de segurança. Um dos pioneiros dessa área de terceirização. De limpeza, conservação e segurança. E desde pequeno eu trabalhando, comecei entregando carta, telex, depois comecei a fazer ronda, acompanhando o trabalho, fiscalizando o trabalho dos seguranças, dos vigilantes. E tive algumas experiências com relação à arma de fogo. Quero começar primeiro tema aqui da nossa... Vamos chegar na arma de fogo. Eu quero saber da tua trajetória primeiro. Tá, então a minha trajetória foi essa na questão do empreendedorismo. Tive síndrome do pânico. Bom, vamos voltar aqui, que foi... Porque na época eu estava viajando pelas empresas, ele fundou empresas em muitos estados, e eu viajando e trabalhando final de semana, feriado, me dedicando de corpo e alma, deixei os amigos em quarto lugar, família em quinto lugar, sabe aquela coisa? E aí foi criando um vazio existencial muito grande em mim, e eu caí. Foi através E aí tem uma passagem bíblica, você que estuda, tem esse conhecimento também, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aquela dor de achar que ia morrer com 20 e poucos anos de idade, eu tinha certeza que ia morrer. Teve uma vez que eu vim 6 vezes pro hospital no mesmo dia. Porque o coração disparava, a mão, eu achava que tô tendo um ataque do coração. Não conseguia mais dormir, entrar em avião, nem pensar. Então ali foi um momento, um choque muito importante, que eu comecei a repensar os valores, a importância das pessoas, da família. Você é um cara muito família. Eu tenho o privilégio de conhecer a sua família. 5 filhos, né, Girão? Foi. E fui voltando para o trabalho aos poucos, depois de algumas semanas, até um mês, 2 meses, fui voltando, repensando a vida, e comecei a ver que o trabalho é fundamental, mas não é tudo. O dinheiro, o poder não é tudo. Então eu comecei a pegar uma parte do meu tempo e do lucro das empresas, falei com meu pai, com os outros sócios, e colocar para projetos sociais. E aquilo foi me dando um sentido de realização muito grande, né, de estar contribuindo de uma forma direta para causas, enfrentamento ao câncer infantil, questão de desnutrição, várias outras, propósitos. E eu descobri a primeira causa, né, assim, social, mas vamos dizer com a tocada de política, com pegada política, foi a causa em defesa da vida desde a concepção contra o aborto. Eu assisti um filme que está no YouTube, é antigão, mas as imagens são muito fortes, do Dr. Bernard Netterson, que foi um dos maiores abortistas dos Estados Unidos, fez 20 mil abortos, uma coisa assim, um negócio astronômico, né? Era legalizado até pouco tempo atrás, era liberado completamente nos Estados Unidos, né? E aí, num dos abortos que ele estava fazendo, mostrando para os seus alunos da universidade, o bebê tentando se proteger do instrumento cortante ali. Rapaz, era um negócio de criar imagem. E ele, sabe, querendo salvar, ele vinha tirava o braço, um negócio assim. E aquilo me tocou a alma profundamente, que eu disse, cara, a gente não pode deixar o Brasil ter o aborto legalizado. E tava uma pressão do Lula naquele momento, era 2005. Eu lembro. Tava tudo a favor para legalizar o aborto. Eu peguei o cartaz, juntei com as pessoas, fui para Brasília. Fiquei na chuva para entrar no Senado. O primeiro dia eu não consegui entrar, fiquei na chuva. Olha as coisas de Deus, né? Hoje eu tô no Senado.
E aí, eu com cartaz pró-vida, né? E aí eu entrei no outro dia, fui falar, foi ali que eu conheci Magno Malta. Fui falar com senadores, com deputados, assim, no corredor. Muitos chegavam e ignoravam, foi esse louco aqui e tal. E como ativista, a gente foi conhecendo pessoas na política, né? E o Brasil, por um voto, importante que as pessoas vejam, olha a mobilização. Caramba. Por um voto em 2005, o aborto não foi legalizado numa das comissões importantes da Câmara, Comissão de Seguridade Social e Família, e nós, pela pressão da população, não foi, e aí a gente conseguiu segurar naquele momento. E ali eu comecei a militância nessa questão pró-vida, fundamos o movimento Movida, Movimento Internacional pela Vida e Não Violência. Que foi quando você começou, quando foi que você veio para a Marcha para a Família a primeira vez? Foi, acho que foi uns 10 anos, tu falou 200 aí, tu tá me, pô... Eu sou carioca, você tá exagerado. Não, essa marcha tem 50 anos, Sim. 52. Você já veio 10 anos seguidos. Em 10 anos eu tô vindo, todos os anos, né? E foi aí que você conheceu o Chris Smith, né? Foi aí que... Não, o Chris Smith eu conheci em Brasília, olha que coisa interessante. Que coisa. Porque ele tinha sido Porque o Chris convidado... Smith gosta muito de você. E ele é o grande líder mundial ele é da pauta pró-vida. As pessoas não têm a noção não tem a noção do Chris Smith. Não. A deputado trampista, eu falo, não pode ser tão burro assim. E o Chris Smith, ele esteve no Brasil nessa hora derradeira de 2005. Foi naquele caso daquele menino, não foi? Não foi no caso daquele menino que os americanos quiseram trazer, que estava indo levar para os avós? Eu esqueci o nome do menino agora, daqui a pouco eu vou lembrar. E eu sei que ele teve numa palestra na Câmara dos Deputados, nesse momento que estava para legalizar o aborto no Brasil, e ele foi, eu lembro demais, que eu até tiramos uma foto juntos, naquela época, né, foi uns 20 anos atrás, mais ou menos, e o Chris Smith fez a palestra e a gente se encontra agora no Congresso americano. Ele é o mais longevo, não é isso, Paulo? Eu acho que ele é o mais longevo deputado do atual Congresso. Ele entrou lá em 1983, ou seja... Mandatos sucessivos. 31 anos, não, 41 anos. 81 ano que eu nasci. Ele entrou lá em 83, foi eleito em 82, entrou em 83... Nunca saiu de lá, eu me lembro mais longevo, entrou no governo Reagan. No Reagan. E a relação dele com o Brasil começou com relação à causa pró-vida. O menino Goldman, não sei se você lembra dessa história, David Goldman, que foi um menino que ele foi ao Brasil buscar o menino que a mãe tinha morrido e o pai era americano. E o pai queria trazer o filho de volta e o Brasil não estava deixando, eu não lembro. Sim, teve esse caso também. Ele foi ao Brasil atrás do menino. Atrás do menino. Mas então ele foi outra vez também. Ele já foi várias vezes. Eu sei que ele estava nessa palestra pró-vida lá. E ele hoje, olha as coisas do destino. Olha o arco do herói, cara. O arco jornada do herói. Hoje ele está sendo ponta de lança nossa aqui, com relação aos abusos de direitos humanos. Figura espetacular. Né, do que está acontecendo no Brasil. E aí... comecei a fazer esses movimentos pró-vida. Depois, da mesma forma que tem um lobby para legalizar o aborto, tem um lobby para legalizar as drogas, a maconha. Né? Você vê nessa causa? Fundação Open Society, do Jorge Soros. Uma quantidade de dinheiro. E aí, eu descobri, na época tinha aqueles Google Alerts, eu não sei se tem hoje. Na época eu assinava ali por e-mail, chegava por e-mail. E aí eu vi, Senado vai debater a legalização da maconha. Era em plena Copa do Mundo. No Brasil. Todos os senadores, era reeleição também, questão de eleição presidencial, de Senado e tal. Todos os senadores fora de Brasília. Tinha um em Brasília realizando audiência pública. Auditório lotado, ninguém entendia nada. Quando eu vi aquele Google Alert, Senado legalizando em pleno o Congresso vazio, em Copa do Mundo, tem alguma coisa, armação aí. E aí eu fui, juntei um grupo de pessoas pró-vidas, muitos pró-vidas ali, maconha. Vocês têm posição formada sobre isso? Eu não tinha, eu confesso que eu não tinha. Eu digo, mas pô, tá estranho os caras... Porque a gente começa a ficar cheirando lobby, né? O lobby... Rapaz, quando a gente chega em Brasília, segunda-feira, 9 horas da manhã, o auditório lotado do pessoal com aquelas bandeirinhas de maconha, sabe, o pessoal da universidade, com aquelas, com a bandeirinha com o símbolo da maconha, assim, pá, com a folha, né? E na época era o senador Cristóvão Buarque comandando as mesas só de pró-maconha. Não tinha contraponto.
Aquilo foi um... Eu digo, rapaz, o que está acontecendo? Aí a gente vai pegando informação. A Damares, foi aí que eu conheci a Damares. Hoje, você... olha as coisas. Aí a Damares era assessora do Magno, e a Damares dizendo, tão lobby aqui forte para legalizar, nós temos... querem legalizar esse ano, na surdina. E o Magno em campanha, aquela coisa toda, a gente pega o avião, vai em Vitória para falar com o Magno. Magno, está acontecendo isso. Eu não acredito, Magno, não acredito que tenha acontecendo isso. Agora não tem nenhum senador. Pois é, mas está acontecendo, tá aqui, ó. Olha quem é que vai. A última era o Fernando Henrique Cardoso. O fechamento para entrega do relatório de votação era o Fernando Henrique Cardoso, a última palestra. Que rapaz, foi ligado ao Open Society do Jorge Soros. Foi aí que sempre foi ligado, né? Sempre foi ligado. Inclusive o Cristóvão Buarque tem livro fazendo prefácio do Jorge Soros, o Jorge Soros dele, uma coisa assim. Passava as férias lá na Califórnia, na casa do Jorge Soros. Cara, isso aí tudo, isso tudo chegou pra gente. Isso tudo chegou. E chegou um vídeo. Você vê, só um parênteses. Você vê o grau de conexão que os caras têm há décadas e a gente não tinha nada. Zero. A gente sentado em caixote para ser atendido por deputado no Congresso. Zero. Os caras indo dormir na casa do Bill Clinton. Você entendeu? Isso. É Davi contra Golias. É Davi contra Golias. Pô, mas pelo menos a gente tá acordando agora, cara. Tá. E a nossa pedra é a pedra da verdade, né? Pra derrotar o gigante. Aí, o Magno, cara, por isso que o Magno tem uma admiração, uma inspiração. Ele cancela toda a agenda dele de campanha. Entrevistei o Magno aqui, inclusive, nos estúdios da TV Flórida. Pega o avião e só tinha voo para chegar domingo para estar 9 horas da manhã. Rapaz, quando ele chega, foi uma coisa de Deus. Quando ele chega na sessão, quando ele chega para ir para a sessão, a gente recebe, não me pergunte como, tá? Chegou pra gente, agora é do alto. Chegou um vídeo que eles esqueceram de apagar, os ativistas pró-maconha, os líderes pró-maconha, era Brasil, um do Brasil, outro dos Estados Unidos, outro do México, dizendo assim, o teor era assim, ó, era uma conversa entre eles. Como é que chama aqueles negócios do... tem um aplicativo que você fazia naquela época. Hangout. Hangout, rapaz, olha aí. Aí ele chega e diz assim, um cara falando pro outro, ó, aqui no Brasil, né, o brasileiro falando, já conversamos com o senador Cristóvão Buarque, já tá tudo ok. Vamos começar emocionando a população brasileira com crianças tendo epilepsia refratária. Porque a mídia vai dar uma cobertura pra gente, papapá. E aí, depois, como é que a gente entra... palavrão? Aí presta atenção. Aí depois, com isso aí, a gente consegue introduzir a maconha medicinal. Olha a jogada dos caras. Igual aqui nos Estados Unidos, foi assim aqui. E depois a gente faz o que a gente quer, que é a recreativa, porque os médicos vão receitar e vão ganhar também com isso, então vai entrar a categoria médica. Cara, ele solta isso, esqueceram de apagar. Eu disse, Magno, corre aqui, é o que a gente recebeu, e a Damares com o grupo. Não, eu tô indo pra sessão, você não pode ir pra sessão agora, você tem que assistir, são 9 minutos. Você tem que assistir isso aqui antes. Mas o que foi, cara? É um negócio gravíssimo. Aí o Magno sai, vai pro gabinete, bota no computador, assiste o DVD, calado, não deu um pio. Pega os DVDs, chega pra secretária dele, faz 10 cópias disso aqui. Tô indo pro plenário, tô indo pra comissão agora. Cristóvão conduzindo. Esse cara foi ministro da educação do Lula. Do Lula. O cara que comandava a escola do Brasil inteiro, a educação do Brasil inteiro, era um lobista da indústria da maconha. Esse vídeo tá no... Aí presta atenção. Eu falo, o Magno... Otávio, o que dá pra falar um negócio desse? Eu não vou falar palavrão, que só tem evangélico aqui, espírita, aí, todo mundo limpo aqui. Olha o Magno. O Magno chega, a sessão lotada de universitário com a bandeirinha da maconha de novo, era uma das últimas, ele tava votando só mais uma, que era do Fernando Henrique, que era a cereja do bolo. O Magno chega, quando o Cristóvão já ia passar o primeiro palestrante, né? O Magno disse, olha, eu quero pela ordem aqui. Parou. Aí, quando o Cristóvão viu o Magno, ele ficou azul, branco, amarelo, assim. Chegou... Porque não tinha senador ali. Magno, eu vim aqui só para essa sessão. E eu quero lhe comunicar que o senhor é citado aqui nesse vídeo gravíssimo, que eu estou saindo daqui agora para ir para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, vou entregar isso aqui, desse esquema para legalizar a maconha no Brasil, quando nenhum senador está aqui, quando o Brasil está parado com campanhas, com Copa do Mundo, e se legalizando esse termo aqui, é um absurdo. Aí se levanta, sai, acabou a sessão ali.
O relatório não foi entregue para legalizar, porque se criou uma comoção, isso foi um escândalo, né? Eu fui em vários jornais e veículos de comunicação grande para entregar, inclusive as imagens da TV Senado do que aconteceu, não deram uma linha. Claro, não então, saiu uma linha em lugar nenhum. Mas aquilo por isso incomodou. que eles querem bloquear as redes sociais. É, por isso que eles querem bloquear as redes. Mais um motivo. E resultado, a gente conseguiu segurar a legalização da maconha naquele momento no Brasil. E o lobby não para, você vê aí. Não. Né? Foi o quê? Bilhões. O STF, Exato. que agora, Que com tem Barroso... com a Open Society do Jorge Soros. E detalhe, eu fiz uma denúncia de impeachment, entreguei com acho que 6 ou 7 senadores, porque Barroso, o atual presidente do STF, foi em 2004, em Nova York, fazer palestra pela legalização da maconha. Espera, a convite de quem? Jorge Soros. Jorge Soros. E aí, eu disse, ó, um dos motivos do pedido de impeachment do Barroso nosso é que ele tinha que ser declarado suspeito, impedido para votar nessa coisa do porte da droga, que eles acabaram fazendo. Uhum. Então, a sanha disso é algo importante, isso é uma das causas, né? E aí eu comecei a ter contato com parlamentares e fazer eventos de palestras, de marchas pela vida, contra a droga. E como é que foi para virar senador? Aí como é que foi para virar senador? Eu sempre comecei a coisa, mas sempre bastidor. Nunca em linha de frente, sempre trabalhando nos bastidores, tímido e tal. E chegou um momento, eu me separei da minha primeira esposa e consegui conversar com a minha atual e com a minha primeira esposa para reunir a família num projeto familiar que passar um ano sabático, um tempo sabático nos Estados Unidos. Aqui pertinho. Sim. E consegui organizar na empresa e tal. Vim para os Estados Unidos. Estava numa vida aqui boa, maravilhosa. Né? Maravilhosa. Num belo dia, isso depois de um ano que estava aqui, 9 meses. É um cara especial, que conseguiu reunir a ex-mulher e a mulher, que não é fácil. Não, mas aí os filhos, né? Conseguiu para trazer os filhos para dentro da casa, não é morar junto todo mundo, eu entendi. Mas explica direito isso aí, pô. O cara conseguiu fazer um acordo, uma articulação entre a mulher e a ex-mulher. Aí... A minha mulher e minha ex-mulher também estão muito bem, mas por isso que eu reconheço a eu tenho que agradecer, né? Tanto a Ana Cláudia como a Márcia, minha atual esposa, por essa, que foi muito importante. E hoje as crianças são muito juntas por causa desse gesto de amor, né? E aí... a gente aqui 9 meses, mais ou menos. A sua filha mais nova tem 8? A minha filha mais nova tem 9. 9, fez 9. Não fez 9. É a idade da minha. Exatamente. Exatamente. Aí, um belo dia 14 de fevereiro de 2018, olha só, 14 de fevereiro de 2018, no ano eleitoral. No final do ano teve a eleição que elegeu o Bolsonaro, os senadores, que a grande renovação do Senado. Mas em fevereiro eu estava aqui, com o plano aqui, tranquilo. Era a final da Copa da UEFA. Eu sou louco por futebol, é meu grande hobby, futebol. Inclusive... Você não contou a parte que você foi presidente do Fortaleza. Inclusive, no ano anterior, eu tinha sido presidente do Fortaleza. Saneou o clube, levou... Profissionalizamos, organizamos, pacificamos, porque tinha muita briga interna de diretor, de funcionário, de jogador, de coisa. Conseguimos fazer, Deus abençoou, para o Fortaleza, durante a minha gestão, em 6 meses. O Fortaleza estava tentando há 8 anos ir para a segunda divisão, estava na terceira, olha que loucura. E Deus abençoou para que durante a nossa presidência ele fosse para a segunda, na véspera do seu centenário. Da Série B, na véspera do seu centenário. E eu cumpri minha missão no Fortaleza, deixei o meu amigo Marcelo Paes, que é o presidente até hoje, era meu vice, e eu escolhi a propósito, porque eu sabia que eu saindo, né, ele iria continuar esse trabalho, e graças a Deus tem regado aquela planta, tem feito avançado. O Fortaleza hoje está em 2º lugar do Brasileirão, não sei na rodada do final de semana, porque a gente está gravando sexta. Mas, aliás, não, acho que esse final de semana não vai ter jogo, porque é data FIFA. Então o Fortaleza é vice-líder do Brasileirão, e no ano passado ele foi para a final da Sul-Americana. Eu sou vascaíno, eu não acho legal você ficar tirando onda comigo aqui. Tô tirando onda, você não leva o pessoal. Aí, tudo que você faz com amor, com ética, Deus abençoa. E o Fortaleza tá indo. Aí eu cumpri minha missão no Fortaleza, tô nos Estados Unidos, né, com esse projeto.
Se eu tivesse algum interesse político, eu teria ficado no Fortaleza, porque eu Claro. tinha mais 3 anos de mandato, 2 anos de mandato, né? E era uma pressão enorme para eu ficar da torcida. Mas não, eu senti que eu cumpri minha missão e vim para o projeto familiar, de reunir a família e tal, e acompanhando Fortaleza, claro, acompanhando todo o jogo, ligando para o Marcelo, conversando com ele e tal. Mas a coisa é bem encaminhada. Dia 14 de fevereiro, entra um adolescente nas escolas que meus filhos estudavam, aqui a poucos quilômetros de onde a gente está, compra uma arma legal, de forma legal, e faz aquele massacre de Parkland, né? O meu filho consegue sair, mais velho, que hoje tem 23 anos, 22 anos, o Luiz Henrique. Também tava lá, né? E a minha filha, que na época tinha 16 anos, era a única que não queria vir para os Estados Unidos. Olha que coisa. A única que não queria, de maneira nenhuma. Foi difícil a gente convencer e tal, mas ela veio, depois de muita insistência. E ela estava no building onde houve o shooting, né? O massacre. Tiroteio. E ela viu tudo. A minha filha viu o professor ser morto em sala de aula. E foi uma coisa tão assim forte, porque o professor caiu perto dela aqui, que ela estava na cadeira próxima, e a porta, ele caiu morto, e o cara tentou entrar e teve uma dificuldade porque o professor foi ver o que estava acontecendo e levou o tiro. A sala dela ali, aquela salinha dela foi poupada, a outra ele entrou e matou. No corredor matou crianças. Foi o maior massacre da Flórida. Foi. E eu lá fora, porque eu tinha chegado mais cedo, porque era a final da Copa da UEFA, e eu tinha combinado com os meus filhos pra gente assistir junto num restaurante brasileiro aqui. Uhum. E eu vi tudo aquilo acontecer. O alarme, chegar a polícia rapidamente, né? Aquela coisa do FBI, SWAT, aquelas coisas todas. Os policiais foram condenados, inclusive, por não agir. A imprensa chegando, os helicópteros da imprensa cobrindo. Eu estava ali naquele momento. Então, ali, para mim, foi um chamado. Você sabe que aqui essa região é mais segura dos Estados Unidos. Nunca tinha acontecido nem assalto aqui na região. Ali foi Parkland. Parkland por vários anos, é a cidade mais segura da Flórida inteira. Às vezes está sempre as 3-5 mais segura. Aí, resultado da história. Eu fiz um pacto com Deus naquele momento. Quando a minha filha conseguiu sair com vida ali, eu sempre tive convite para entrar na política. Mas eu estava acompanhando essa história de liberação geral de arma de fogo no Brasil, porque era um discurso, na época, né, do debate presidencial, eu acompanhando de longe. Que engraçado. E eu a minha vida inteira na área da segurança. Olha engraçada a situação. E vivendo aquilo da minha filha, e eu perdi muitas seguranças, porque eles queriam tomar a arma do cara. E aí eu digo, eu tenho que colocar o meu nome à disposição para deputado federal. A ideia inicial era para deputado federal, né? Porque o Senado já estava resolvido no Ceará. Era o Eunício, o presidente do Congresso Nacional, e o Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, que tinha sido 2 vezes governador com alta taxa de aprovação, que estava com as 2 cadeiras resolvidas. Era WO. O Senado era WO. E aquilo me incomodou quando eu cheguei, mesmo com a missão, o capitão Wagner, que me chamou, me convidou para entrar na política, e ali eu tinha feito um pacto já com Deus, eu disse, o primeiro convite eu vou aceitar agora. Que coisa. Fui para Fortaleza, deixei minha família aqui, fui conversar. Deputado federal. Sua filha ainda mora aqui? Minha filha mora aqui, As 2 pequenas moram comigo lá, os 3, a mãe veio, a mãe deles veio, tá com eles hoje, e eu fiquei em Brasília. Hoje eu tô Brasília, Fortaleza, né? Tô na ponte direto lá. Mas aí o que é que aconteceu? Que foi muito impactante para mim, sabe? Era deputado federal, ok. Vamos servir como deputado federal, vamos trabalhar, o que é que eu posso fazer? Vamos lá, vamos começar a rodar. Aí eu presenciei uma reunião entre o capitão Wagner e o Tasso Gereissati, porque eram 2 partidos, era o PSDB e o PROS, contra 24 do outro lado, que era o governo do PT, com PDT, a prefeitura, governo do estado, as máquinas todas.
Era Davi do Golias mesmo, literalmente. Certo. E aí, pro Senado, eles dizem, não, o Senado a gente coloca qualquer um, porque não vai ter chance mesmo. Aí eu digo, não, peraí, pô, você tá de brincadeira. Aí aquilo me incomodou na hora lá. Aí eu cheguei, que terminou a reunião, né? Eu não ia falar isso ali na frente, pô, eu tava chegando ali. Aí eu disse, Capitão Wagner, vai tu pro Senado, cara. Tu já disputou 2 vezes a majoritária, o povo te conhece. Vai tu pro Senado, cara. A gente não pode deixar isso. O povo cearense é um povo libertário. Esses caras estão na Lava Jato. Esses 2 aí, o cearense tem que ter uma alternativa. Aí ele disse, não, eu já tenho um compromisso com o partido, porque sabe, né? Esse negócio puxa 3, 4 com a votação alta, tem um compromisso. Eu digo, cara, não pode, cara, o compromisso aqui é com o povo. Você tem que dar uma alternativa. Aí eu fiquei enchendo o saco. Aí teve outra reunião com o Tasso, eu falei na frente. Ô Tasso, tem que ser o Capitão Wagner. E aquela coisa toda, eu sei que teve uma hora que o menino se apurriou comigo. O Capitão Wagner se apurriou comigo. Aí disse, eu não vou, já falei, vai tu. Pois eu vou. Peguei na palavra. O Senado foi assim. Isso lá para maio, junho. Mas era um azarão. Isso lá é azarão total. Porque você nem bolsonarista era. Não, absolutamente outra coisa. Nem na onda do Bolsonaro surfou. Nem na onda do Bolsonaro. E eu quero dizer como é que foi até a minha definição do voto para o primeiro turno. Tá? Para você entender aqui como é que foi. Porque das pautas do Bolsonaro, vamos dizer, quais são aquelas que mais estão vinculadas a mim? Família. Que é a família, que envolve o quê? A vida desde a concepção, estamos alinhados. Contra a liberação de drogas, estamos alinhados. Contra a ideologia de gênero na escola, estamos alinhados. Isso. Nunca senti assim, depois eu vi que ele estava alinhado também, mas titubeava um pouco com o negócio de jogo de azar, de cassino, bingo, essas coisas. E arma de fogo a gente discordava no aspecto de liberar geral. Mas a posse, por isso que eu não sou desarmamentista, porque a posse, eu concordo que as pessoas tenham em casa, no comércio, para se defender. Mas eu discordava do libera geral e aquele era o discurso. Aí... Você não gosta? Eu, por exemplo, tô armado aqui agora, você sabe que eu estou sempre armado, sabe que todas as vezes que a gente se encontra, eu tô sempre armado. Você te incomoda? Assim, eu acredito o seguinte... Eu recebo ameaça o tempo inteiro. Não me incomoda, porque você é meu amigo, né? Eu conheço você, já tivemos várias vezes, eu vejo o seu equilíbrio, né? Agora eu já tive situações... Não, eu já tive. Nós vamos entrar nesse assunto. Vamos entrar e eu quero colocar as razões. Mas, não, do seu equilíbrio. Mas o fato é o seguinte, fomos para a disputa, a gente só teve estrutura de carro. Porque os outros eram de avião, de helicóptero para cima e para baixo, os outros concorrentes. A gente só foi a 60 municípios dos 184 do estado do Ceará. Olha só que loucura. Então, foi um milagre a minha eleição. Por quê? Porque... Você foi o segundo voto de muita gente? Foi o segundo voto de muita gente. O que é que aconteceu? Olha as coisas de louco. Na véspera da eleição, uma semana antes, eu estava lá embaixo, né? Mas fazendo trabalho, conversando com as pessoas na rua, mas assim, aquela coisa... Ninguém acreditava. Aí, as pesquisas dando lá embaixo, o Jornal Nacional, que eu nunca conheci, não conheço ninguém, nunca tive... faz uma matéria de 7 minutos em rede nacional. E naquela época a rede social não era tão forte como hoje. Não era ainda. E aí, Paulo, faz uma matéria sobre a Lava Jato. Sabe aquela imagem do esgoto saindo? O dinheiro? Sim, era um duto. Era o duto. Aí ficava jorrando dinheiro. Jorrando dinheiro. Aí botou lá. Aí os mesmos caras que fizeram esse duto, o cara foi puxar o saco do Lula para eleger ele de novo. Você vê como duto. Um dia atrás do outro, um dia atrás do outro. Mas aí, essa matéria do Jornal Nacional de 7 minutos tem um impacto muito grande, porque ela vinculava o Eunício Oliveira, presidente do Senado, com aquilo, com a Lava Jato. E aí, aquilo viralizou. Aquilo deu um impacto muito grande lá em Fortaleza, como um alinhamento estelar ali para que fosse eleito, né? Outra coisa, o segundo voto do Ciro Gomes e do Cid Gomes, da oligarquia, né, que manda lá, PT e PDT. Você foi eleito por qual partido? Você era o novo? Pelo PROS. Que era o Capitão Wagner era o presidente na época. Eu entrei. Para mim, partido... tanto faz.
O Novo, eu vejo que tem um diferencial. Não é porque eu tô hoje no Novo, eu sempre disse isso. Inclusive, quando estava... Era um diferencial eu pra sempre, ruim com o João Amoedo, agora tá não, realmente bom. Exatamente. Com a saída do João Amoedo, Vocês estão eu com acho que ficou mais O partido mais direita do Brasil partido agora. Saiu. O partido mais direita, mais de oposição. Você vê que na votação do fundo... Aí, Geralzão. Aqui, ó. Geralzão. O partido de... Agora teu filho é de direita. Agora ele é de direita. Agora o Partido Novo é o segundo... É o partido mais de direita do Brasil. Mais à direita que o PL. Então, não, e outra coisa interessante, que nós tivemos uma votação 2 semanas atrás, eu não sei se você repercutiu aqui, mas eu faço questão de repercutir, porque eu tive muito orgulho de estar no Novo ali, que foi a anistia bilionária, B de bola e I de índio, de partidos políticos com as multas, com... Né, lembra do perdão? Claro. Agora, você quando atrasa uma conta, ou de água, de luz, ou tem uma multa de trânsito, tem perdão. Não tem perdão. Eu falei assim, a Congresso apoia a anistia, aprovou a anistia. Eu falei, porra, que bom. Dos presos políticos. Não, das multas. Essa ninguém fala. Aí, não, bilionário. Você sabe qual foi o único partido que... Meu sorriso durou 30 segundos. Você sabe qual foi o único partido que votou contra? O Novo. O Novo. E que orientou. Mas, não, orientou eu tô preocupado com o nosso horário e eu quero falar ainda, porque tem um aspecto muito interessante. Você é eleito para o Senado. Por 11.900 votos de diferença. Por 11.900 votos, contra tudo e contra todos, sendo o segundo voto desconhecido, sem histórico, em Fortaleza, Nordeste, que por não vota de direita. Aí se torna, eu diria, um dos top 3 senadores mais ativos, mais vocais. É um parceiro de primeira hora. O que eu preciso no Senado ajuda. Os Estados Unidos têm vindo direto, todas as reuniões que eu preciso de alguém que seja que tenha mandato, porque muitas vezes você sabe, né? Eu sofro porque quem sou eu? Eu sou um pobre jornalista. O meu mandato está à tua disposição. Eu vou aos Estados Unidos. Veio agora fazer um bate e volta com a Maria Salazar. E todos os dias, as pessoas que estão nos assistindo em casa, o senador que mais fala é o Girão. Antes do Flávio Bolsonaro, antes do pessoal agora do impeachment estar a bordo, você estava capitaneando também já isso desde o início, das vozes mais fortes contra o Alexandre de Moraes, ao mesmo tempo que é uma pessoa querida por todos. Todo mundo gosta do Girão. Uma coisa impressionante. E com razão, porque eu vejo que você tem muito propósito de Deus em tudo que você faz, você coloca muito isso. Que vai me conectar a esse ponto agora. Aí no meio do caminho, com 5 anos e meio de mandato, você resolve se lançar prefeito de Fortaleza. E agora você é candidato a prefeito de Fortaleza. Sou. E eu tenho 3 perguntas para te fazer nesse tempo que a gente tem restante. A respeito de Fortaleza. A primeira delas é: por que você decidiu ser candidato à prefeitura de Fortaleza? E uma das grandes rejeições que as pessoas têm à sua candidatura de Fortaleza é, da mesma forma que o pessoal não queria que o Gaia fosse candidato a prefeito em Goiânia. Assim, eu não quero perder no Senado o melhor senador que a gente tem. Então eu queria que você quebrasse essa objeção das pessoas. A segunda coisa é, bom, você tem candidatos em Fortaleza que são mais à direita. Eu gosto muito do André, inclusive, é um garoto que eu gosto. Garoto, né? Ele é um homem, mas que eu gosto muito, um cara que eu gosto muito. Tem feito um bom trabalho também. Então, quero que você quebre essas 2 objeções. E a terceira coisa, que é uma coisa interessante, é que você já me falou que não será candidato ao Senado, não importa o que aconteça, em 2026. E isso é muito interessante. Eu vou contar uma história particular aqui, que foi que eu conheci a sua filha. A gente estava... e ela é uma figura, né? Ela fala e tal. Eu estava conversando com ela e eu perguntei, e aí você mora onde? Ah, não, ela mora não sei o quê. Eu falei, mas eu vou morar aqui nos Estados Unidos. Ela falou para mim. Eu falei, ué, vai morar aqui nos Estados Unidos quando? Ela... Meu pai está tentando ser prefeito de Fortaleza. Se ele for prefeito de Fortaleza, eu venho para cá em 2028. Se ele não ganhar a prefeitura de Fortaleza, eu venho para cá em 2026. Você é um dos poucos caras que enxerga a política realmente como serviço, como missão. E não como carreira.
Quebra essas objeções todas aí para mim, Girão. Política é chamado do alto para mim, né? E eu procuro servir no limite das minhas forças, para poder olhar nos olhos dos meus conterrâneos que me deram esse voto de confiança, essa oportunidade, um milagre histórico lá no Ceará. E primeiro que ninguém é insubstituível, tá? Então, assim, o trabalho que a gente faz, com todas as limitações e imperfeições que eu sei que eu tenho, mas eu procuro dar o melhor de mim. E quem gosta do nosso trabalho pode ter convicção seguinte, que eu jamais tentaria a Prefeitura de Fortaleza se eu não tivesse um suplente. Você elogia muito seu suplente. Porque o seguinte, assim como no Fortaleza Esporte Clube, eu fiz questão de colocar o meu primeiro vice, uma pessoa que eu já conhecia há décadas, e que está fazendo um grande trabalho lá, que é o Marcelo Paes. Para o Senado, eu não abri mão, mesmo nas conjunturas de política, tu bota esse aqui, vai botar esse... Não. O primeiro suplente, que se acontecer alguma coisa comigo, quem assume é o Reginaldo Souza, que é um sargento da polícia lá, do Corpo de Bombeiros de Fortaleza, no Ceará, e é um cara que tem os mesmos valores, princípios, as pautas que a gente defende junto, todas essas pautas da vida, da família, da liberdade. Ele é deputado estadual e ele é um dos líderes da oposição a essa oligarquia PT e PDT lá do Ceará. Então, assim, se eu não tivesse uma retaguarda boa, eu jamais tentaria a Prefeitura de Fortaleza, deixando o Senado numa situação que ele está. E o que é que eu estou fazendo? Eu não me licenciei, né? Continuo no Senado, me equilibrando entre Fortaleza, basicamente nos finais de semana, e ainda vi aqui nesse período emblemático para uma reunião de algumas horas. Né? Eu chamei, você falou que vinha de primeira hora. Então, o que é que acontece? Eu comecei desde o início do mandato, em 2019, pelo desvio de função do senador e do deputado, que é ter 70 milhões para colocar em emendas parlamentares. Eu comecei a visitar os bairros de Fortaleza e do Ceará, as cidades do Ceará, que nós ajudamos a todas, 184, todas. Incrível. Independente se é de PT, de PL, não interessa. O povo não tem culpa da briga, agora eu vou lá fiscalizar o dinheiro. Eu vou lá no hospital ver se compraram os equipamentos, se tá tudo aqui. Eu vou fiscalizar, quem me acompanha nas redes sociais vê o esforço dos finais de semana estando lá. E lá eu fiquei assustado com o que eu vi em Fortaleza, sabe, Paulo? Assim, durante esses 5 anos e meio, do descaso da prefeitura, do prefeito, que passou 4 anos sumido, é o Sarto, do PDT. Lá é meio PT, PDT. Lá é alternando. PT, PDT é a oligarquia, que manda 2 décadas lá. E que tá aí, uma das cidades mais violentas do mundo é Fortaleza. A saúde é um negócio assim para a pessoa fazer, cara. Eu tenho vergonha de falar isso. Eu tenho vergonha de falar isso. Mas é a verdade que a gente tem que enfrentar e mudar. Por isso que eu tô colocando meu nome. E eu vou te falar a diferença dos projetos. Porque se tivesse um projeto que fosse um projeto que eu dissesse, pô, é que eu voto tranquilo, eu votaria, mas eu não tenho. A gente não tem. E aí eu comecei a ver o descaso na saúde. Os caras, para conseguir um exame, uma mãe, para um filho autista. Um exame, vou te dar um exemplo. 2 anos e meio. 2 anos e meio tentando uma consulta com o neuro, uma mãe que não tem condição. Não tem plano de saúde, não tem condição. E a maioria das pessoas. Para fazer cirurgia nem se fala. Né? Então nós estamos vivendo um caos completo, porque o objetivo da turma que está no poder é poder pelo poder. Aparece agora na época da campanha com dinheiro pra caramba, fazendo obra por tudo que é lugar, e as pessoas têm que lembrar dos últimos 4 anos. E eu disse, pô, tô no Partido Novo. Num partido que tem a coerência do pensar, do falar e do agir. Que tem um sucesso de gestão no executivo com o governador Romeu Zema, que para mim, você pode até discordar, mas o meu pai mora em São Paulo e eu vou muito a São Paulo, o Tarcísio é um grande governador, mas vou te falar uma coisa, a gestão do Zema lá em Minas Gerais, só pegou terra arrasada pelo PT, ele pegou terra arrasada. Todo mundo elogia. Privilégio, ele cortou tudo, ele deu exemplo na própria cara, e outra coisa, gerou quase 1 milhão de empregos, acho que bate esse mês, 1 milhão de empregos com pandemia no meio, cara. Não tem muito mistério. Eu acho que o Zema fez muita cagada na pandemia. Muita cagada, fechou demais. Mas, do ponto de vista de gestão pública, é inegável o sucesso dele. Outro,
prefeito de Joinville, o Adriano Silva. O cara está com quase 90% de aprovação, entregando para a sociedade. Ou seja, uma política diferente que o Novo faz. Não com politicagem, toma aqui secretaria para isso, para esse partido, para... Aí fica o pneu como do carro tivesse aqui, não consegue andar. Então, o Novo tem experiência em gestão, a minha vida toda é gestão. Desde o pequeno empreendedorismo. O cearense, aqui vamos combinar, eu sei que carioca também, o brasileiro é brasileiro, mas o cearense tem um DNA de superação, de trabalho, de criatividade para empreender, né? Precisa só que a prefeitura não atrapalhe, o governo não atrapalhe. Aí os caras ficam inventando taxa do lixo, criaram uma nova taxa agora, taxa do lixo, quer dizer, ninguém aguenta mais pagar imposto. Então eu digo, rapaz, eu vou colocar meu nome, sentamos, vou virando final de semana, fazendo proposta e tal, de acordo com o que é execuível fazer. Fizemos um belo time, porque ninguém faz nada sozinho. Peguei o maior, que é meu amigo, Geraldo Luciano, o maior executivo do Brasil, um dos maiores, executivos do Brasil, que abriu capital de grandes empresas nacionais. É o meu coordenador de campanha. Time na área da segurança, peguei o general 4 estrelas, lá o general Teófilo. Eu sei que você tem restrição à questão de... Mas é o cara que tem a coerência da sua vida, né? Peguei o pessoal da área da saúde. Quando você falou general, eu levantei aqui o sobrancelha, 4 estrelas, general. Não, mas... Você escolheu bem. Outro, o Anastácio Queiroz, que foi secretário de saúde e que foi contra essa coisa da pandemia, na época de fechar tudo. Ele foi uma das vozes do tratamento preventivo. Ele salvou muitas vidas lá, né? Uhum. Então é um cara que é muito firme. Juntamos esse time, estamos lá combatendo o bom combate, sem tempo de TV. Por isso que eu lhe agradeço muito essa oportunidade de estar aqui num programa de altíssima audiência, porque eu não tenho tempo de TV nem de rádio gratuito, que não é gratuito. Estão me tirando dos debates, Paulo, porque a gente foi muito bem no primeiro debate, né, da Band. A gente foi bem, né, assim, nos posicionamos fortemente, e foi, segundo as pessoas lá, a gente teve um desempenho excelente e nos tiraram dos outros. O sistema não brinca. Você sabe quanto é que a mídia cearense, num estado como o do Ceará, paga de propaganda e publicidade? Só nesse governo PT e PDT? Agora, no último da prefeitura e no último do governo. Não estou falando na década, não. Estou falando no último. Do Camilo, que hoje é ministro do Lula, do Camilo Santana, e do prefeito Sarto. Chuta. De verba de publicidade e propaganda para dizer que está tudo bem na imprensa. 2 bi. Não é possível. 2 bilhões de reais. Aí eu fui perguntar ao Zema. Pô, por isso que não, a mídia é de esquerda, não, né? Aí é só ideologia. Não, aí é uma loucura. Aí eu perguntei, Zema... Nem gastaram nem nada, ninguém patrocinou o Paulo Figueiredo do show, rapaz. Pois é. Aí eu cheguei... Esse dinheiro não chegou nem um centavo. Eu peguei pro Zema, eu cheguei no Zema e disse, Zema, quanto é que você gasta aí com propaganda e publicidade do governo do estado? Tu sabe que Minas Gerais são 800 e tantos municípios. Ceará são 184. Sim. Aí ele pegou a planilha, tudo muito... Chegou lá, peraí, deixa eu pegar aqui porque eu fiz uns cortes lá. Girão, eu gastei nesse período aqui todo do meu mandato, que eu acho muito dinheiro, tem previsão para cortar mais 50 milhões. 50 milhões por ano. Por ano. Aí, um estado como Minas Gerais, o Ceará gastando 3 vezes mais de propaganda e publicidade. Tem lógica isso? É como se fosse para escravizar as pessoas mesmo, para não deixar. Falam de mim na mídia? Não falam. Quando falam é batendo. Né? Então, é por isso que é importante o cearense, você que é cearense e é fortalezense, que está nos assistindo agora, eu sou candidato a prefeito, estou rodando lá nos bairros, conversando. Quando as pessoas sabem que eu sou candidato, é impressionante. Elas dizem, caramba, o senador... Aí eu digo, não, eu sou candidato a prefeito também. Não sabia. Então, quer dizer, a informação precisa chegar e eu tenho certeza que se Deus abençoar, o nosso nome vai estar lá. Corta aqui para mim. É o meu candidato a prefeito. E eu falo isso, vocês não ouviram eu falar isso para praticamente ninguém. O pessoal acha que em São Paulo eu apoio o Nunes. Não apoio ninguém. Até gostei muito da entrevista com a Marina do teu partido. Muito boa. Marina é sensacional. Não chegaria ao ponto de dizer que
apoio, porque eu não conheço o suficiente. E é isso que eu quero dizer aqui para as pessoas, que o Girão, eu conheço pessoalmente, de conhecer família, de pai, filho, esposa, de ter sido o meu parceiro número 1 aqui, junto com outros grandes parceiros número 1 que tiveram aqui. O Brasil, cara, tá com uns deputados e uns senadores, assim, que, sabe, a gente vê figuras, assim, absolutamente incríveis, corajoso, inteligente, bem articulado, querido, é um cara que consegue articular com uma boa vontade das pessoas. As pessoas realmente gostam de você, Girão, impressionante. Desde pessoas num espectro até pessoas no outro espectro. Tanto que até hoje o Alexandre até mexe pouco com você, eu acho que por isso. Por saber que você é um cara muito querido, que não é a mesma coisa que mexer com o Marcos Duval, que eu dizer que está no outro lado do espectro de não querido. Então, e eu acho que isso tem um peso muito grande. Se esse é o teu propósito para a tua vida, se você entende que esse é o chamado de Deus para você, eu queria muito que você fosse eleito prefeito de Fortaleza. Você pode ter certeza. Eu não gostaria na pessoa física, porque eu acho que você, não importa quão bom seja o seu suplente, você vai fazer falta. Também vou poder te ver menos, porque eu não posso ir a Fortaleza. Senão eu ia lá e ia te encontrar. Mas, assim, se for o teu propósito, cara, eu acho que pro povo de Fortaleza é um privilégio que eu acho que eles nunca tiveram, ter um homem como você. Porque a gente faria uma gestão, assim, que seria de excelência, né? Você pode ter certeza que a gente ia colocar o melhor time para resolver problemas da área da segurança, da saúde, geração de emprego. E dinheiro tem, viu? Tem, né? Você conhece porque você já trabalhou em assessoria lá no setor público do Rio, na prefeitura, coincidentemente. Então, dinheiro tem demais. Se você fizer um trabalho correto, fizer um trabalho onde faz as alocações e corta privilégio, corta negócio de... Por exemplo, vereador. É papel de vereador ficar fazendo... ficar sendo intermediário das pessoas para terem direito ao seu acesso à saúde, né? Hoje em dia acontece isso por questão de politicagem, né? Então o vereador ligar para o hospital para conseguir vaga. Tem que ser via ele, porque senão a pessoa não tem. Mas é bom para ele, né? É bom porque ele continua, ele capitaliza. Girão, deixa eu te pedir aqui, a gente tem 2 minutos para encerrar e eu quero te pedir que você elenque em 2 minutos, como se a gente estivesse num debate, tempo de televisão, quero que você elenque 3 principais propostas do Girão para a Prefeitura de Fortaleza. Em primeiro lugar, a questão da segurança pública, né? Fica jogando a prefeitura atual, joga para o governo o problema, né? Porque a gente sabe que o governo estadual ele tem eles têm mais atribuições na área de segurança pública, mas a nossa guarda municipal, que para mim deveria ser polícia municipal, e eu já apoio em Brasília projeto nesse sentido, ela vai resolver 50% dos problemas do CIOPS, das ocorrências que acontecem na central. Quais são os problemas? Briga de vizinho, embriaguez, desordem, som alto. Essas coisas pequenas consomem 50% do tempo da polícia militar do estado e da polícia civil. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos capacitar a guarda municipal, que vai reocupar as praças, as escolas mais perigosas para os alunos e professores terem paz para desempenhar o seu papel. E nós vamos resolver esse problema, sabe para quê? Para que a Polícia Militar do Estado do Ceará e a Polícia Civil enfrentem um crime organizado. Porque hoje, devido ao Estado omisso, eles estão mandando, inclusive famílias serem expulsas de casa, né? O crime organizado no Ceará é um câncer. Esse é um item bom. A saúde, que é algo urgente, nós vamos fazer imediatamente o que foi feito em São Paulo, o Corujão, pegar parcerias com empresas, com hospitais e clínicas privadas, para a demanda que está reprimida de anos aí de pessoas, e você sabe que doença não espera, claro. A saúde tem que ser imediata. Nós vamos fazer o Corujão de madrugada, essa parceria, em horários que vão estar disponíveis para colocar em dia esse tipo de exame, de consulta, de serviço, de cirurgias para o cearense. A questão de esporte, que é uma área que eu venho,
né? Que você sabe que afasta as crianças da droga e tudo. Nós vamos ampliar o programa de areninhas, mas não ficar só no futebol, porque a turma só pensa no futebol, mas você coloca tatame, né? Para as pessoas que quiserem desenvolver arte marcial. Você coloca, e a gente fez em 6 macro-regiões, piscinas semiolímpicas para as pessoas terem oportunidade, quadras de tênis, que você não vê em Fortaleza. Então, tudo é questão do esporte, vai ser importante também. E geração de emprego e renda, que é a minha área, né, que a vida inteira, nós vamos acabar com essa taxa do lixo. A primeira coisa que eu vou fazer é uma mensagem enviar para a Câmara de Vereadores. Eu quero ver qual é o vereador que vai votar com o povo, contra o povo, dessa vez, porque eles precisaram aprovar isso. E eu vou enviar uma matéria para acabar a taxa do lixo e acabar com taxa de alvará anual de empresa. A gente tem que facilitar, criar um ambiente de negócio, menos burocracia, um estado mais enxuto, para que as pessoas possam desenvolver o seu pequeno negócio e criar novas oportunidades para que o fortalezense possa ter dignidade. E isso eu não vou medir esforço para que a gente tenha na cidade, para mim, com todo respeito às demais, a mais especial do Brasil, onde eu nasci, onde eu me criei, né, onde é uma cidade que tem um potencial, você sabe, da localização dela para o mundo, o turismo. Claro. O turismo, né? Então a gente precisa ampliar aquele polo turístico ali, ligar ali a Praia do Futuro com a Beira-Mar, passando pelo Serviluz e receber cada vez mais turistas, porque isso gera emprego, gera renda, e isso o cearense é hospitaleiro por natureza. Girão, te desejo sucesso nessa empreitada, quero te agradecer por todo esse trabalho que você tem feito como senador e por essa parceria que você tem, esse parceiro de primeira hora aqui, indo muito além da tua função aqui apoiando o que a gente tem feito aqui nos Estados Unidos. Queria te agradecer, te desejar sucesso, que Deus te abençoe. Amém. Nesse processo. Você também, Paulo, parabéns, sou um admirador número 1 do seu trabalho, da sua coragem. Tamo junto. Você que está em casa, eu espero que você tenha gostado da entrevista. Eu acho que esse é um dos senadores mais importantes que a gente tem nesse momento. Um homem realmente incrível. Eu queria que vocês tivessem o privilégio de conhecê-lo pessoalmente, como eu conheço. Se encontrar nas ruas de Fortaleza, não deixa de falar com ele, porque ele é gente boa pra caramba. Um abraço, até o próximo Paulo Figueiredo Show. Figueiredo.